Neste vídeo eu vou mostrar a reação do Bolsonaro contra os seus próprios apoiadores por conta do sucesso das manifestações de sábado. O Bolsonaro perdeu o controle da coisa. Além disso, também vou provar que as manifestações não foram grandes, na verdade, foram as maiores desde o início do mandato de Bolsonaro. E eu vou provar isso com dados. Sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana? Não tá aparecendo. Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Essa foi a atitude de Bolsonaro diante das primeiras manifestações do dia 29 de maio, porque ele acreditava que era tudo fogo de palha e que a gente ia parar naquela ocasião. Acontece é que o fogo de palha se alastrou. A gente marcou, depois das primeiras manifestações, uma próxima data para o dia 19 de junho, que aconteceu, que foi ontem. E a gente conseguiu. As manifestações foram um sucesso e não teve jeito, o Bolsonaro precisou se manifestar. E se manifestou contra os seus próprios apoiadores. É claro, o Bolsonaro percebeu que as manifestações repercutiram por toda a imprensa, até mesmo a Globo lançou um editorial no Jornal Nacional, no horário nobre, para divulgar as manifestações e todos os atos populares contra o Bolsonaro. E eu não acredito que a Globo e a grande imprensa mudaram de lado, mudaram de postura para defender o povo. Na verdade, só fizeram isso porque perceberam que a maioria esmagadora da população está contra o governo e que não é lucrativo para essas emissoras e veículos de imprensa continuar defendendo o Bolsonaro mediante isso. Eu coloquei na tela para que vocês acompanhem comigo uma notícia que diz respeito à forma como o Bolsonaro tratou seus apoiadores e reagiu ao sucesso das manifestações. O Bolsonaro, além de tudo, se eximiu da alta do preço do gás e voltou com aquele discurso populista. O ponto é que eu estou bloqueado pelo Bolsonaro em suas redes, em todas as suas redes. O Bolsonaro me bloqueou e essa resposta aos apoiadores de Bolsonaro aconteceu nas redes de Bolsonaro. Para nossa felicidade, a matéria do portal Poder 360 transcreveu uma parte da resposta do Bolsonaro e a gente vai para a leitura. O que aconteceu foi o seguinte: um apoiador do Bolsonaro cobrou o Bolsonaro nas redes a respeito da alta do preço do gás. E o Bolsonaro respondeu que isso não é uma atitude inteligente, porque o Bolsonaro está sendo alvo de manifestações, segundo o Bolsonaro, por culpa dessas cobranças indevidas do próprio gado. O Bolsonaro culpou o gado e diz que o gado está cobrando por coisa que não deveria, o que não é nem verdade. O gado apoia o Bolsonaro, até se o Bolsonaro agrediu uma pessoa em público, uma criança em público, o gado apoia. Enfim, está provado para vocês que o Bolsonaro ele reagiu contra os seus apoiadores por conta do sucesso das manifestações. Na prática, o Bolsonaro culpou os seus apoiadores pelo sucesso das manifestações. E vejam só o que o Bolsonaro disse logo em seguida, que ele zerou os impostos federais de gás de cozinha e ultrapassou 110 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios de todo o país. Agora, tomem cuidado, porque vocês podem ser enganados também. O Bolsonaro ele disse o seguinte, que zerou impostos, que não é responsável pela alta do gás de cozinha, porque zerou impostos sobre e tal, e que distribuiu 110 milhões de doses de vacinas. Onde está a mentira do Bolsonaro? Em quase todo ponto. O governo não entregou 110 milhões de doses de vacinas. Por isso que o Bolsonaro escreve que ele distribuiu. A distribuição não é a entrega, não é a vacinação. A distribuição é só a assinatura do contrato para que a vacina chegue aos estados e municípios. O número de vacinas que efetivamente vai chegar aos estados e municípios pode ser a metade disso. Essas 110 milhões de doses distribuídas só diz respeito a uma assinatura do Bolsonaro, que não vale de nada. Vamos concordar com isso, que não vale de nada. E no outro ponto, a respeito dos impostos, eu separei para vocês uma matéria muito importante que diz o seguinte, que para o diesel, os dados não são conclusivos. A isenção não vai compensar os aumentos que tivemos no diesel. No que diz respeito ao gás de cozinha, quanto que está o botijão de gás? Vocês sabem que está mais ou menos R$110, dependendo da região do país. Aqui no Paraná, chega a R$115 no interior. Esse corte do Bolsonaro de impostos, que o Bolsonaro disse que fez para reduzir o valor do botijão de gás, e que por isso não pode ser cobrado pela alta do valor do botijão de gás, esse corte resulta em uma queda de R$ 2,50. São dados da Agência Nacional do Gás Natural, do Petróleo e de Biocombustíveis. Portanto, não tem como duvidar desses dados. Agora tem uma parte que eu deixei para citar depois que é muito interessante nisso tudo. O Bolsonaro, ele disse o seguinte, que o preço do botijão de gás só vai cair quando os governadores de estado
retirarem o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E por que o Bolsonaro faz isso? Simples, pessoal. O ICMS representa a maior parte da arrecadação dos estados. Portanto, não tem como ser retirado. Se os governadores tirarem o ICMS, o estado para de arrecadar. E a saúde quebra, a educação quebra, a segurança quebra e vai acontecer o caos. Ou seja, o Bolsonaro corta o imposto de R$3, de R$2, em cima do botijão de gás que está 115, e depois diz que ele não pode mais ser cobrado porque cortou o imposto de R$2. Mais disso não pode ser cobrado. Depois disso, ele joga a culpa nas costas dos governadores. E diz para a população que é para cobrar os governadores que tirem o ICMS, senão a culpa é deles. E se os governadores tirarem o ICMS, vai quebrar os seus estados. Sem saúde, educação, segurança, nada em meia pandemia. Esse é o Bolsonaro. E como eu não gosto de ser questionado pelo gado, eu vou deixar na tela para vocês um estudo da Enciclopédia Jurídica da PUC do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: o ICMS revela-se como o mais importante tributo dos estados, que por meio de suas receitas torna em realidade a autonomia dos estados. Ou seja, o Bolsonaro ele atacou justamente o imposto que torna os estados autônomos e que mantém os estados funcionando. Ele atua desse jeito porque sabe que a população não consegue acessar esses dados, até porque a população não tem obrigação de decorar o que é ICMS, a importância do ICMS, o que é PIS, COFINS. Não é essa obrigação do povo. O Bolsonaro ele não permite que a informação chegue até o povo. Ele sabe que o povo não tem o conhecimento desses impostos, se aproveita disso para jogar toda a culpa da fome da população nas costas dos governadores e ainda restringe o acesso à população. Vejam a matéria do Poder 360 que diz que o Brasil caiu mais uma vez em ranking de liberdade de imprensa e entra para a zona vermelha. Outra matéria do G1 diz que o Bolsonaro, no começo da pandemia, se aproveitou do início da pandemia, do desespero do povo, e numa madrugada ele editou medida provisória que suspende os prazos de resposta para a lei de acesso à informação. Mais uma censura, a informação desse governo. Mesmo com todos esses esforços para censurar informações, o Bolsonaro errou, ele cometeu um erro grave, que foi o seguinte: ele subestimou o povo. Eu sou parte da imprensa independente, mas também sou do povo. E, por exemplo, todos esses dados que não chegavam até vocês, eu agora acabei de expor tudo para que vocês tenham acesso. Acabei de revelar tudo para vocês e de explicar como acontece, como o Bolsonaro mentiu mais uma vez. Vocês me ajudam todos os dias e quando vocês deixam o gostei, quando vocês curtem o vídeo, compartilham nas redes, se inscrevem no canal, o YouTube divulga essas informações e a gente consegue espalhar a verdade mais uma vez. É por isso que eu sempre peço apoio. Enfim, vocês sustentam esse trabalho todo e a gente consegue nos comunicar. E isso acontece não só no meu canal, entre outros veículos também, da imprensa acontece também. E o povo vai se informando a respeito do Bolsonaro e o povo não é bobo. A partir deste momento, o povo já entende que o Bolsonaro é um mentiroso. Ou seja, esse discursinho do Bolsonaro, o povo já sabe que é mentira. Não cola. Não funciona. É um discurso que não entra na cabeça do povo. Eu evito aqui que alguém acredite, então eu passo as informações corretas, mas não entra mais, não funciona. A gente já sabe que o Bolsonaro é mentiroso, o povo já sabe disso. Para encerrar a matéria da revista Fórum, isso aqui prova tudo que eu disse para vocês. E essa informação foi confirmada pela Polícia Militar, que não é muito a favor das nossas manifestações. Diz o seguinte: 750 mil pessoas, mais de 750 mil pessoas participaram das manifestações contra o Bolsonaro, em 427 cidades. E não é aquele quase 1 milhão da motociata do Bolsonaro, porque naquele caso a gente teve um radar que felizmente estava funcionando e detectou apenas 6 mil motos, ou seja, o Bolsonaro que deu churrasco para a turma, que alugou moto, que sorteou moto, que deu o que podia para o pessoal participar, teve só 6 mil motoqueiros, 6 mil pessoas participando das manifestações a favor do Bolsonaro. Enquanto isso, em manifestações gratuitas contra o Bolsonaro, tivemos quase 1 milhão, 750 mil pessoas. Isso aqui mostra que acabou para o Bolsonaro. A gente já venceu esse governo, o povo acordou. A gente precisa manter o que está acontecendo, que é maravilhoso. A gente precisa manter. Ontem eu recebi comentários aqui no canal de pessoas que disseram que perceberam o meu entusiasmo, a minha felicidade no vídeo. E realmente eu estou feliz. E realmente eu estou entusiasmado, porque eu criei esperanças.
Quando o povo se levanta, não tem o que o governo fazer. O povo derruba veículos de imprensa se quiser. O povo derruba governo se quiser. O povo derruba o que quiser. Se o povo não comprar mais iPhone, a Apple fale. É uma questão de decisão popular. O povo que decide o que vai acontecer. Falta organização. A gente conseguiu, na verdade. Faltava organização, a gente conseguiu. E reunimos 750 mil nas ruas, quase 1 milhão. As próximas manifestações vai dar mais de 1 milhão. Eu não tenho dúvidas disso. E se você chegou até o final deste vídeo, para eu identificar você, comente aqui. Comente o seguinte: o Bolsonaro acabou. É só isso. O Bolsonaro acabou. Porque, de fato, o Bolsonaro acabou.